E olha só, a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção São Paulo, ajuizou na semana passada no Tribunal de Justiça de São Paulo ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar para que seja suspenso a lei que institui a cobrança de taxa judiciária na fase de cumprimento de sentença. Na prática, quando uma pessoa aciona a Justiça Paulista para cobrar uma dívida ou pedir indenização e consegue uma decisão favorável, terá que desembolsar mais uma taxa de 2% para tentar receber o valor. Na ação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a sessional destaca que a medida viola dispositivos das Constituições Federal e Estadual. A lei paulista, que estabeleceu novos valores para as custas judiciais, entrou em vigor em janeiro deste ano. Entre as cobranças inéditas está a taxa de 2% sobre o crédito a ser satisfeito, ou seja, o valor ao qual o credor obteve direito, que deve ser paga no momento da instauração do cumprimento da sentença. Segundo a presidente da OAB, Patrícia Vanzolini, a cobrança de taxa para cumprimento de sentença, além de ser um obstáculo para o acesso à justiça e para o exercício da cidadania, é um desestímulo à efetividade da tutela jurisdicional, na medida em que parte tem que pagar e de forma antecipada, para que uma decisão judicial seja cumprida. E a OAB São Paulo ingressou na semana passada no Tribunal de Justiça de São Paulo com a ação direta de inconstitucionalidade, pedindo o fim desta taxa. A entidade entende que a medida viola dispositivos das Constituições Federal e Estadual e hoje a presidente e o vice-presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini e Leonardo Sica, cumprem agenda na região de Prudente. E nós conversamos com a Patrícia Vanzolini, que falou aqui um pouco mais sobre este pedido de suspensão aqui na Jovem Pan. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Adilson. Bom dia, Poliana. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Jovem Pan de Presidente Prudente. Bom, a OAB, ela desde o ano passado, ela vem tentando aí barrar essa lei que aumentou a taxa para cumprimento de sentença, né? Nós entendíamos e continuamos entendendo que essa taxa, esse valor aí que a pessoa tem que pagar é injusto e pode afastar muita gente, pode desestimular muita gente a fazer valer, a cobrar o seu crédito, né? Porque o que é essa taxa? Só para que aí o nosso ouvinte consiga nos entender, né? Vamos dizer que você tem aí um problema com uma companhia aérea, você tem aí um problema com plano de saúde e você processa então, né, essa companhia aérea, esse plano de saúde, companhia telefônica, enfim, você processa e aí você ganha. Então o juiz ali diz que realmente essa companhia te deve aí R$100 mil. Para você fazer com que essa sentença seja cumprida, ou seja, para você fazer com que esse credor, né, esse devedor, te pague essa dívida, você tem que entrar com essa fase processual que chama cumprimento de sentença. Não é automático. Você ganhou, mas não levou. Você vai ter que entrar com cumprimento de sentença. Para entrar com esse cumprimento de sentença, você vai ter que pagar 2% daquilo que você é credor. Então, você vai ter que pagar 2% em cima desses R$100 mil só para que, de fato, o réu pague para você esses R$100 mil. Ou seja, você já estava prejudicado antes, porque teve que entrar na justiça. Para entrar na justiça, você teve que pagar. Você já teve uma decisão judicial favorável a você, que disse que realmente estão te devendo R$100 mil. Para você obrigar a cumprir essa sentença, para você executar essa sentença, você tem que pagar antecipadamente mais 2%? E se você não tiver esses 2% para pagar, como é que vai ser? E você paga esses 2% sem nem saber se você vai mesmo receber esses R$100 mil, né? Porque eventualmente aquele devedor, ele pode está inadimplente, ele pode não ter meios de te pagar, ou seja, você está desembolsando um valor simplesmente para ter uma decisão judicial cumprida, sem nem saber se você vai receber ao final. Nós entendemos que isso é inconstitucional, isso viola o direito do cidadão, o direito daquela pessoa ao acesso à justiça, ao cumprimento de uma sentença judicial. Por isso que a OAB São Paulo acabou de ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade. É uma
ação na qual a gente está pedindo para que o tribunal declare que essa cobrança é inconstitucional e portanto, revogue, né, essa lei nessa parte específica. De fato fica aí a surpresa, né? Porque ela é inconstitucional quando da elaboração e aprovação da lei, será que ninguém percebeu que havia uma baita de uma inconstitucionalidade? E outra coisa, o contribuinte, o cidadão, já paga uma carga sobrenatural. O Brasil é campeão mundial em taxas e impostos. E aí vem o Estado de São Paulo com uma lei inconstitucional aprovada, entra em vigor, para depois você ter que entrar com um processo para poder derrubar a lei pela inconstitucionalidade. Pois é, mas num país onde a Constituição não está sendo levada a sério, tudo é possível, né?